Fala pessoal, bem-vindo ao número 24 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui, continuando nossa série sobre repetições na linguagem Java, a gente vai falar sobre o nosso último ciclo, que é o ciclo for. Certo, então se você está lembrado, se você assistiu às aulas anteriores, a gente falou sobre o ciclo while, falou sobre o ciclo do while, e o último agora vai ser o ciclo for. Então para pular direto para o código, vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever a palavra for, entre parênteses, nós vamos colocar três inputs aqui, três condições que nós temos que colocar aqui no meio. Na verdade, não há condição, três informações que a gente tem que passar. A primeira informação que nós vamos dar aqui é a nossa condição inicial, o valor inicial. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma variável i igual a zero. Então, a primeira parte que a gente coloca o nosso ciclo for, entre parênteses, primeira parte, nós temos uma condição valor inicial. Então, int i igual a zero. A segunda parte, logo após o ponto e vírgula que eu escrevi aqui, nós vamos ter a nossa condição em si. Ou seja, enquanto a condição que tiver aqui, que eu vou escrever aqui agora, for verdadeira, esse ciclo for, ou laço for, vai continuar a ser executado. Então eu posso dizer, enquanto i for menor que 100, ponto e vírgula, e qual que é a última parte? É o nosso incremento. Então eu posso fazer o seguinte, mais i. Obviamente não precisa ser mais i, pode ser adicionar 10 à variável i, 5 à variável i. O importante aqui, a um determinado momento, esse incremento aqui vai fazer essa condição passar a ser falsa. Não é que isso aqui tem que ser feito dessa maneira. Você pode colocar aqui uma condição que nunca vai fazer essa condição ser falsa. Só que aí você vai ter a condição que esse ciclo aqui vai ser executado infinitas vezes. Certo, terminamos. Então são três partes do nosso ciclo for. Primeira, um valor inicial. Segundo, nós temos uma condição. Terceira, um incremento, que na maioria das vezes o objetivo desse incremento aqui é fazer essa condição a um certo ponto virar falso. A gente vai brincar com isso aqui um pouquinho, você vai ver que tem como a gente remover isso aqui também, mas por enquanto vamos tocar dessa maneira aqui. E aí nós escrevemos aqui o nosso colchetes, e o que tiver entre colchetes é o que vai ser executado, as instruções que vão ser executadas a cada vez que esse ciclo aqui rodar. Certo, então por exemplo, eu posso dar aqui, para ficar bem visual, como sempre é bom, vamos dar um print no valor da variável i. E antes de a gente executar, importante o seguinte, percebe que o momento que essa chamada aqui, adicionar uma variável i acontece, é quando depois que essa parte aqui é executada. Então, por exemplo, int i é igual a zero. Isso aqui acontece uma única vez, tem um valor inicial determinado, int i é igual a zero. A condição é enquanto i for menor que 100. E a cada vez que o ciclo executar o que tiver aqui entre colchetes, na hora que ele for iniciar a próxima execução, eu adiciono uma variável i. Então essa é a ordem de execução. Primeiro de tudo, uma e única vez, essa condição aqui é configurada. Vamos colocar assim, isso aqui, variável i igual a zero. Essa é apenas a primeira vez. Após isso, essa condição aqui vai iniciar a ser testada a cada volta do nosso ciclo for. E ao início de cada nova execução, vem adicionado 1 a variável i. Então beleza, baseado nisso agora, vamos dar um executar e ver o que acontece. Então executar, olha só que saiu para mim aqui os valores de i desde 0, que era o valor inicial, e a cada vez que o ciclo foi executado, adicionado uma variável i, então saiu 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 99. Por que 99? Porque a minha condição é enquanto i fosse menor que 100, não menor igual a 100. Então, na hora que chegou a 100, já não rodou mais o ciclo e não saiu para mim aqui o valor 100, vai até o valor 99. Agora tem algumas coisas que a gente pode brincar. Por exemplo, é possível eu implementar um ciclo for sem a terceira parte aqui? Vamos supor que eu quisesse eliminar esse incremento. Não vai dar nenhum pau, o seu programa vai executar, você não vai receber nenhum erro. Só que vamos pensar qual que é o efeito colateral disso. Agora que eu não tenho esse incremento, a minha variável i vai ter sempre o valor de zero. Ela foi inicializada com o valor de zero e a cada vez que esse ciclo executa, continua tendo zero. Isso quer dizer que se eu não executar, eu vou ficar vendo aqui na minha tela o número zero infinitas vezes. Não sei se no vídeo dá para pegar, mas olha só que aqui o cursor, aqui, essa barra de rolagem, ela está indo para cima e para baixo aqui. Por quê? Está sendo impresso aqui na minha tela o número zero infinitas vezes. Então eu vou ter que forçar a quebra desse programa. Então a gente pode vir aqui nesse símbolo aqui, esse de parar, e interrompemos a execução.
Então veja só que é possível a gente não fornecer essas três partes aqui do nosso ciclo for, só que tem alguns efeitos colaterais. Aí você fala, tá certo, mas e se eu não fornecer aquele incremento aqui, e eu fizesse aqui dentro da execução do ciclo, eu jogasse mais i? Ó, nesse caso, a gente compensou. Já que eu tirei daqui, eu vou jogar ele aqui dentro. Só que não vale a pena simplesmente porque, vamos dizer, por que você faria isso? Fazer dessa maneira aqui, que é a maneira padrão, é uma coisa mais visualmente agradável, que esse aqui é o modo padrão da execução do ciclo for. Não tem por que tirar essa variável daqui e jogá-la aqui só por capricho, a não ser que tivesse realmente um motivo para fazer isso. Então, se eu executar agora, o mesmo efeito. Nesse caso aqui, na hora que i atingiu 100, o ciclo foi executado, parou. Até no valor 99, deu o print para mim e depois disso ele é interrompido. Certo, então vamos voltar isso aqui para cima, eu vou deletar isso aqui, voltar a nossa condição aqui para cima. Outra pergunta, é possível eu remover a minha condição? Então o valor inicial é essa primeira parte, o incremento a segunda parte, a gente viu que nós podemos remover, e aí vem a pergunta, eu posso remover a minha condição? Também pode, só que vai acontecer é uma outra condição, um outro efeito aqui. Agora que eu não tenho uma condição para especificar quando que esse ciclo for tem que parar, novamente esse ciclo vai ser executado infinitas vezes. Então vamos dar um executar e ver o que acontece. Executei, e olha só que agora, a cada vez que o ciclo é executado, 1 é adicionado à variável i, só que como eu não tenho uma condição para fazer isso aqui falso, i vai ficar sendo impresso aqui na minha tela, adicionando 1 múltiplas vezes. Certo, vamos dar um outro aqui, parar, e voltar aqui. Então vamos retornar a nossa condição de enquanto i for menor que 100. Última pergunta, se eu removesse essa condição inicial, então eu remover isso aqui já daria pau, por quê? Nesse caso, eu estou dizendo que enquanto i for menor que 100, só que quem que é i? Nós não declaramos a variável i. Nesse caso aqui a gente já tem um problema, porque não tem como eu fazer essa condição aqui, fazer essa verificação, se a variável i nem existe no meu programa. Então aqui a gente tem um problema. Um modo para resolver isso, eu poderia colocar a variável i aqui fora, int i, e fazer a minha condição. Só que a gente de novo recebe um alerta. Por quê? Porque veja que a variável i não foi atribuído nenhum valor. Então eu estou querendo fazer essa comparação aqui, ó, enquanto i for menor que 100, só que qual que é o valor da variável i? Não tem ainda, nós não especificamos. Então uma opção seria eu vim aqui na primeira parte do meu ciclo for e dizer que i é igual a 0, isso aqui resolveria, ou seja, aqui eu especifiquei o valor da variável i, por mais que eu tenha declarado ela aqui fora, eu inicializei a variável aqui dentro. Ou eu poderia diretamente vir aqui e dizer que i igual a 0. Também funcionaria. Então eu deixaria a primeira parte aqui do meu ciclo for vazia, tenho a minha condição, tenho o meu incremento e tudo vai bem. Então eu vou executar, tudo ocorreu corretamente. E por último, para finalizar, senão já vou bater 10 minutos aqui, nós podemos ter múltiplas comparações ou múltiplas instruções dentro do nosso ciclo for. O que eu quero dizer com isso? Eu posso criar aqui uma variável i, dou um ponto e vírgula, coloco uma vírgula e crio uma outra variável j. Então olha só que na minha primeira parte aqui, ó, eu criei a variável i que é igual a 0 e a variável j que é igual a 0. Na minha condição, eu também posso fazer uma condição composta utilizando os operadores lógicos. Então vou até deixar um link aqui nessa parte do vídeo sobre operadores lógicos, se for uma aula de umas 4 aulas atrás, se não me engano. Eu posso falar, enquanto i for menor que 0 e, vamos colocar o operador lógico e, j for menor que, vamos supor, 50, eu quero adicionar 1 à variável i. O que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, a variável j, que foi inicializada aqui com 0, não vai nunca atingir essa condição aqui. Então se eu não executar, vamos ver o que acontece. Isso aqui, ó, ele é executado baseado apenas nessa condição aqui, ó, enquanto i for menor que 100. Por quê? Como o nosso incremento aqui, a terceira parte, está adicionando 1 apenas à variável i, essa condição aqui é meio que inútil. Por quê? A minha variável j nunca está tendo o valor dela incrementado a cada execução no ciclo. Então essa condição aqui nunca vai ser satisfeita. Só que essa condição aqui já funciona.
eu poderia, em vez de colocar e, colocar o operador lógico OU, que a gente viu umas 3, 4 aulas atrás. Nesse caso aqui, o meu ciclo nunca ia parar de novo. Por quê? Porque minha variável j nunca ia atingir essa condição aqui. Então, se eu der um executar, olha só que, de novo, o nosso ciclo vai ficar sendo executado aqui múltiplas vezes até o infinito. Certo, então acho que era isso tudo que a gente tinha que ver. O que nós aprendemos? Ciclo for tem 3 partes, teoricamente é para ter as 3 partes, então a gente tem o valor inicial, condição e o incremento. O que trai entre colchetes são as instruções que vão ser executadas, só que nós não somos fixados a ter que necessariamente colocar essas três condições, o incremento, condição e o valor inicial. Que mais? Nós podemos ter múltiplas comparações, criar múltiplos valores iniciais ou ter múltiplos incrementos e por aí vai. E acho que é isso. A gente cobriu tudo que a gente tinha que falar aqui sobre o ciclo for. Então te vejo na aula 25. Como sempre, se esse vídeo aqui te ajudou, não deixe de meter um curtir aí no vídeo que ajuda muito o canal a crescer. E te vejo na próxima aula. Até mais!